Deus abençoe seu dia. Bem-vindos a mais um devocional. Se você está me ouvindo por alguma plataforma de podcast, deixa aqui o seu comentário. E se você está me vendo pelo YouTube, seja bem-vindo a esse canal. Eu peço que você curta, se inscreva e se você gostar dessa oração, compartilha com alguém e vamos espalhar a palavra de Jesus por aí. Chegamos ao capítulo 39 de Êxodo e a palavra de Deus diz assim: Fizemos também de pano azul, púrpura e carmesim as vestes, finalmente tecidas para ministrar no santuário. E também fizeram as vestes sagradas de Arão, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Como o Senhor havia ordenado. Fizeram a estola sacerdotal de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. De ouro batido, fizeram lâminas finas e as cortaram em fios, para serem tecidos com pano azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino da obra do desenhista. Tinha duas ombreiras que se uniam às duas extremidades. Tinha duas ombreiras que se uniam às duas extremidades e assim se uniam. O cinto da obra esmeralda, que estava na estola sacerdotal, era de obra igual, da mesma obra de ouro, do pano azul, da púrpura, carmesim e linho fino retorcido, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Também se prepararam pedras de ônix engastadas em ouro, trabalhadas como se faz um sinete, como os nomes dos filhos de Israel, e puseram as duas pedras na ombreira da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram também o peitoral da obra esmeralda, conforme a obra da estola sacerdotal, de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. O peitoral era quadrado e duplo, de 1 palmo era o seu comprimento, e de 1 palmo dobrado a sua largura. Colocaram nele engastes de pedras, com 4 ordens de pedras. A ordem de sárdio, topázio, carbúnculo era a primeira. E a segunda ordem era esmeralda, safira e diamante. A terceira era jacinto, ágata e ametista. E a quarta, berilo, ônix e jaspe. Elas eram guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras eram conforme os nomes dos filhos de Israel. 12, segundo os seus nomes, eram esculpidas na forma de sinete, cada uma com o seu nome, para as 12 tribos. E fizeram o peitoral correntes como cordas, de obra trançada de ouro puro. Também fizeram para o peitoral 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e prenderam as 2 argolas nas extremidades do peitoral, e passaram as 2 correntes trançadas nas 2 argolas. Fixaram as outras 2 pontas das 2 correntes trançadas nos 2 engastes e as puseram nas ombreiras da estola sacerdotal, na frente dele. Fizeram também 2 argolas de ouro e as puseram nas extremidades. Fizeram mais 2 argolas e as puseram nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, abaixo, na frente dele, perto da juntura, sobre o cinto da esmeralda. E ligaram o peitoral às suas argolas e as argolas da estola sacerdotal, por cima com uma fita azul, para que tivesse sobre o cinto da obra de esmeralda na estola e para que nunca o peitoral se separasse da estola, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram também a sobrepeliz da estola, de obra tecida de pano azul. No meio dela havia uma abertura. Era arrematada como se a abertura de uma gola, para que não rasgasse. Em toda a borda da sobrepeliz, fizeram romãs de pano azul, carmesim e linho retorcido. Fizeram campainhas de ouro puro e as colocaram no meio das romãs, em toda a borda. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, e em toda a borda da sobrepeliz para usar e ministrar segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida para Arão e seus filhos, e a mitra de linho fino, os turbantes de linho fino, os calções de linho fino retorcido e o cinto de linho fino, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, obra de bordador, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés.
Também fizeram de ouro puro a lâmina da coroa sagrada, e nela gravaram à maneira de gravuras de sinete, escrito: Santidade ao Senhor. E ataram-na com um cordão de pano azul para prender a lâmina à parte superior da mitra, segundo o Senhor havia ordenado. E assim se concluiu toda a obra do tabernáculo, da tenda do encontro. Os filhos de Israel fizeram tudo segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Depois trouxeram a Moisés do tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, os seus colchetes, tábuas, vigas, colunas, bases, cobertura de pele de carneiro tingido de vermelho, cobertura de pele fina e véu cortinado, a arca do testemunho, seus cabos, o propiciatório, a mesa com seus utensílios, os pães da propiciação, o candelabro de ouro puro com suas lâmpadas, as lâmpadas colocadas em ordem, todos os seus utensílios, o azeite para a iluminação, e também o altar de ouro, a óleo de unção, incenso aromático, cortinado, o altar de bronze, a sua grelha de bronze, os seus cabos, utensílios, bacias, suporte, as cortinas, colunas, bases, o cortinado, a porta do átrio, as cordas, os pregos, os utensílios, os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda do encontro. As vestes finalmente tecidas para ministrar no santuário, as vestes sagradas de Arão e as vestes de seus filhos. Tudo segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Moisés examinou toda a obra e viu que a tinham feito segundo o Senhor havia ordenado. Assim a fizeram. E Moisés os abençoou. Que lindo, amém. Terminou o tabernáculo, aleluia. Oh Deus, fale aos nossos corações, Senhor. Ministra hoje, fala conosco. Queridos, quantos detalhes, né? Quantos detalhes a gente vê aqui, quanto capricho, quanto empenho e principalmente quanta obediência. Quanta obediência esse povo teve para construir tudo aquilo, para ouvir Moisés dando um direcionamento e eles obedecendo. Quanta disciplina, quanta dedicação. E sabe, a obediência, ela nos entrega frutos. Quando você é obediente, quando você está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer, e eu sei que muitas vezes aquilo que Deus mandou fazer não é o que você quer fazer, mas se você faz e é obediente, você tem frutos, você recebe frutos dele, não por merecer, mas porque ele, Deus, deseja isso de nós. Ele deseja a nossa obediência. Só que é preciso ter fé para obedecer. Esse povo podia não estar entendendo nada, mas estava obedecendo. Eles não tinham visto a obra por completa, mas estavam obedecendo. É preciso fé para obedecer. A fé é aquilo que a gente vê antes de acontecer. E eu te pergunto hoje, você tem tido fé para obedecer? Em que área da sua vida você precisa obedecer e não está conseguindo e que está faltando fé? Que hoje você apresente essa área na sua oração. Apresente isso aqui aos pés do Senhor e diga: Pai, eu estou falhando em obediência nessa área. O Senhor já me mandou fazer e eu não estou fazendo. Mas eu tenho fé para fazer. Que hoje Deus possa tocar o seu coração e te direcionar para aquilo que Ele deseja. E sabe, muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu não sei entender ou ver o que é que Deus está mandando eu fazer. E eu te digo, o melhor sinal daquilo que Deus está mandando você fazer é aquilo que te dá paz. Muitas vezes você está insistindo em um trabalho, em um relacionamento que não te dá paz. Pelo contrário, te dá angústias, medo, ansiedade. Deus não quer isso. Deus quer que você escolha caminhos que te deem paz. Aonde há paz, há a presença dele. Você escolhe a vontade dele, como esse povo escolheu, e aí sabe o que acontece? A presença dele desce. Na segunda-feira a gente vai ver o final da obra e o que vai acontecer, a presença de Deus chegando. Quando você escolhe fazer a vontade dele, você acessa a presença dele. E não há nada melhor
do que a presença dele. Não há nada melhor do que sentir ele do seu lado quando você está com as mãos na obra dele, quando você está participando dos sonhos dele. Não tem nada melhor do que essa sensação. Então, escolha a vontade dele. Olha, todo esse tabernáculo era um lugar de reconciliação. Era um lugar onde as pessoas levavam o sacrifício, né, os animais para serem sacrificados em forma de arrependimento, em forma de pedido de perdão pelos pecados e erros. E hoje nós vemos, durante 7 vezes, está escrito, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. 7 vezes nesse capítulo está escrito que as pessoas fizeram conforme o Senhor havia ordenado. 7 é o número da perfeição, né? Deus criou as coisas em 7 dias. Então aqui tem 7 vezes, segundo o Senhor havia ordenado. É para te lembrar da perfeição que é obedecer. E quando você estuda isso e começa a refletir, nossa, era um lugar de reconciliação. E Deus está falando 7 vezes sobre obediência. O que isso tem de conexão uma coisa com a outra, né? Quando você obedece, mesmo que você tenha falhado, mesmo que você tenha caído ou se afastado dos caminhos do Senhor, Ele está pronto para uma reconciliação. Hoje Deus te convida para uma reconciliação. Hoje Deus está aqui falando para você mesmo. Filho, vem se reconciliar comigo. Filha, vem fazer as pazes comigo. Eu estou te esperando. Eu tenho saudade de você. Eu quero que você ande nos caminhos que eu já escrevi para você. Os caminhos são muito melhores do que esse que você está andando. Que hoje você possa acessar a obediência, a dedicação e, se necessário, se reconcilie com Deus. Porque esse é o melhor caminho para tudo. E por fim, na hora que fazem todas aquelas pedras preciosas nas roupas do sacerdote, gravaram de ouro puro na coroa, escrito santidade ao Senhor. Aquele povo fez tudo isso e eles estavam buscando santidade. É isso que Deus espera de nós. Deus não quer que a gente saia por aí se vinculando ao pecado, brigando, tendo contenda, ira, mágoas das pessoas. Deus não quer isso. Deus quer santidade. Deus quer reconciliação. E Deus quer obediência. Que hoje essa palavra tenha falado com você e que você possa sentir a presença do Espírito Santo, que você possa entregar para Ele as áreas que está sendo difícil de você obedecer. E eu tenho certeza que Ele é o único capaz de te convencer e de te direcionar para os caminhos da luz. Eu quero orar por você. Deus, obrigada, Senhor. Obrigada por mais um dia, mais uma oportunidade de estar na sua presença. Obrigada, Espírito Santo. Eu clamo que o Senhor abrace essa pessoa que está ouvindo esse áudio agora. Abrace ela, Pai. Abrace e mostre para ela o caminho que ela deve obedecer. Traz à memória dela agora aquilo que talvez ela ande em desobediência e nem percebeu. E convence ela, Pai, a abandonar o erro, o engano, a mágoa, as prisões do passado, o pecado. Que ela possa andar nos caminhos que te alegra, escolhendo a tua vontade, acessando a tua presença. Senhor, hoje é um dia de reconciliação. Que hoje essa pessoa possa colocar a mão sobre o coração e dizer: eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único e suficiente Salvador. Pai, que essa pessoa possa entregar a vida dela para o Senhor hoje e possa ver a vida dela recomeçar, andando nos caminhos que o Senhor escreveu para ela, nos caminhos que o Senhor escolheu para ela. Vestimos uma coroa escrito santidade ao Senhor. Queremos ser santos, Pai. Queremos abandonar o pecado, o engano, o erro, a mágoa, a ira e nos encher do fruto do Espírito. Queremos nos encher do fruto do Espírito. Pai, derrama a tua unção em nós, a tua proteção, a tua alegria, a tua ousadia e que a gente tenha coragem de avançar para o reino. Pai, eu peço que alargue as nossas fronteiras, que a tua mão caia sobre nós, nos livra do mal e nos abençoa. Amém.